meus pés vão sujar meus lábios. Não me faça perguntas tão sábias. Não me faça sofrer, por favor não me ame, ou me derrame pra sempre. A primeira vez que eu tive medo, e isso foi tão cedo, apagava meu rosto e acendia a luz pra me proteger. Não machuque meus pés com seu rosto marrom, que eu prefiro a morte. Não machuque minha boca, nem me borre o batom, pra que eu não te suporte. Porque eu posso me perder por aí. Eu posso me perder por aí. Muito bem. Banda Mera Luz assinando a trilha sonora do nosso programa a semana inteira. A gente tem à frente o Dr. Miguel Azevedo, cardiologista. A gente fica tirando onda com ele sobre as músicas que ele canta e que ele compõe e dizendo que ele está querendo tocar o coração das pessoas de outra forma. Claro que a gente está indo pelo lado fácil de tirar onda com o Dr. Miguel, porque a banda tem outros objetivos. A gente tem mais gente da área de saúde, como o Arthur Bol, que está ali na bateria. Tem também o Davi Scooby, que é baixista, tecladista, está hoje aqui como baixista. E tem o Diógenes Lemos na guitarra. Do lado de lá eu tenho o projeto Mandacaru, que é um projeto super bonito, de professores e alunos que vieram exclusivamente de Pedro II, só para nos conceder entrevista. É o Centro de Formação Mandacaru. Eles trabalham com educação, com o social, com a agricultura familiar, tem investimentos da Alemanha também, né? Então é um projeto muito bacana e a gente vai conversar com eles para saber dessa ecoescola, que é um dos principais projetos deles, saber qual é a deles de fato. E a gente tem também na nossa área VIP de conteúdo o Diego Aguiar. O Diego é educador físico, mas dança como ninguém. A gente ficou meio assim. O Despacito parece que botou o Brasil de novo na Billboard, né? Então, assim, a gente está em alta no mundo inteiro com essa música. A gente não, porque a música não é daqui, mas que botou o Brasil no sentido de que eles fizeram a música lá em Porto Rico, mas a gente é que sabe dançar. Apesar de que aquela Miss Mundo, né? Aquela Miss que ela foi Miss Mundo, né? Miss Universal, Miss Universo. Ela dança como ninguém, mas eles pegaram aquela moça ali e ela rouba a cena dançando. Só que a gente vai mostrar que a gente também tem esse sangue latino fervendo nas veias. E o Diego, junto com 3 alunas que são super dedicadas e vão ensinar pra gente como é que dança o Despacito. Nosso sofá principal, a nossa entrevista é sobre um assunto super interessante. Agora no mês de junho, no final de junho, nós temos o Dia do Imigrante. E a gente vê no mundo hoje abismado um deslocamento de pessoas que é o maior deslocamento de pessoas pelo planeta desde a Segunda Guerra Mundial. São quase 2 milhões de pessoas que estão andando de um lugar para o outro, procurando abrigo. A lei de imigração, ela tem mudado bastante, né? Hoje, ela é muito vulnerável, tanto para quem entra como para quem sai, para quem recebe. Tanto para quem chega como para quem recebe, para deixar mais claro. E aí a gente quer saber sobre esses aspectos, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista legal, fazendo foco também no Brasil, que lei nós temos e que lei nós seguimos. Nós somos vulneráveis também, a gente adota que mecanismos de segurança, a gente segue um protocolo mundial hoje no que diz respeito à imigração, como é que a gente recebe, como é que a gente é recebido lá fora. Então, a gente tem aqui o Marcos Vinícius Gomes Avelino, ele é agente da Polícia Federal, ele vai falar sobre essa questão da imigração, de vistos, de legislação no que diz respeito ao Brasil, e tem esse grande historiador que é o professor Fonseca Neto, que vai falar sobre o atual movimento imigratório no Brasil e também no mundo, né? Porque ele tem propriedade para falar sobre tudo isso, é um professor que dispensa as apresentações. Eu confesso, queria dar meu boa noite a vocês, agradecer que vocês vieram aqui para a gente discutir esse assunto. O Falando Nisso, ele tem se firmado aí de estar sempre colocando na pauta
assuntos pouco discutidos. Como a gente está hoje em 7 estados, professor e Marcos, a gente tem a obrigação e o prazer de falar de assuntos que são nacionais, que são regionais e que são globais, que não são exatamente só assuntos locais. Quando eu vi essa data, imediatamente eu pensei em vocês para a gente discutir essa questão da imigração. E eu queria, se o Marcos me permitir, começar pelo professor Fonseca Neto, para ele fazer um apanhado de que momento o mundo vive hoje, no sentido da imigração. O que a gente está assistindo, o que a gente tem que se preocupar e, principalmente, o que a gente tem que observar. Porque a gente olha para o planeta hoje, a gente não vê lugar nenhum mais seguro e ver que as guerras estão sendo pautadas sem levar em conta o ser humano, né? Sem levar em conta nada. São guerras de todos os tipos que a gente experimenta hoje. Cada nação tem a sua própria guerra, né? E aí eu queria que o professor fizesse uma análise para trazer a gente para dentro desse tema que é tão relevante. Boa noite a vocês. Boa noite. É muito relevante e não é novo. Se nós pegamos uma escala mais longa do tempo pretérito distante para trás, nós vamos encontrar as mais diversas diásporas sobre a face da Terra. A própria diáspora europeia, motivada pelo grande comércio em 1500, é responsável em grande parte pela existência do Brasil, das Américas, por transformações profundas, por exemplo, do continente africano, por transformações muito impactantes de migrações no sul da Ásia de hoje, que antigamente se chamava as Índias, que hoje é o sul da Índia para a Indonésia, para aquela região. Toda ela está sendo objeto de uma violenta migração do século XV em diante. Então, o Brasil é desse contexto. Então, o Brasil, essa região hoje se chama de Brasil, as Américas, o Brasil é filho de correntes migratórias naquele tempo. Aí se dá um salto, né? Nunca deixou de ser. É a migração europeia, é a migração forçada de africanos, muito antes, a dos fenícios, esse litoral maia. Há estudos muito sérios, que foi visitado, inclusive do Piauí, pelos fenícios. Tá aí a academia acabou de relançar um livro de um alemão que morou aqui, austríaco, no Piauí, passou 8 anos estudando isso, publicou um livro no ano de 1928, 27. Né? Quer dizer, então, essas migrações não são incomuns. O próprio Brasil, dentro dele, pela sua continentalidade, as várias regiões da sua formação de 5 séculos, conhece processos muito vigorosos de migração interna. Por exemplo, essa região que hoje se chama de Nordeste, sobretudo o Ceará, o Rio Grande, de colonização mais antiga, projeta durante os séculos seguintes a ocupação, por exemplo, do Piauí, de parte do Maranhão, do Planalto Central, do Amazonas, o Acre é cearense, de migrações cearenses. Quem desconhece os fluxos migratórios do norte para o sul, para São Paulo, por exemplo. Até a proclamação da República, São Luís era, e já há 100 anos, a 4ª maior cidade do Brasil. Era maior do que São Paulo. Quem imagina uma coisa dessa? E formada por imigrantes. Exatamente. Né? Então, esses fluxos internos, o Brasil é muito estruturado em função disso, e tudo isso sempre foi muito controlado. A primeira lei que tratou sobre esse assunto, em termos de Brasil, o Império tinha 10 anos, em 1832. Foi a primeira lei, porque era uma colônia, os naturais eram de Portugal. Não tinha uma lei que dissesse o que é brasileiro. É 1832, que vai distinguir brasileiro de português. O Brasil ainda muito cheio dos colonizadores, que é uma forma de imigração. O movimento de brasileiros, de nascidos aqui, de um lado para outro, foi garantindo a existência dessa unidade de língua, de identidade muito grande que é o Brasil. Né? Foi migração dos litorais de leste em direção ao oeste, da Amazonas, por exemplo, que pelo Tratado de Tordesilhas era a Espanha. Foi isso que garantiu que mais da metade do Brasil de hoje se incorporasse nessa dinâmica, né, ao que nós chamamos de Brasil. Ter esse quê, mas sempre muito controlado. As próprias migrações internas... Você tocou num ponto agora da questão do controle. Para se ir de um lado e para outro, dentro dele próprio, precisava passaporte.
E vai falar aí, de e hoje, passaporte, como até é? internamente Aí você precisava. acabou de me ajudar aqui, Pronto, de trazer o Marcos para o Marcos Vinícius Gomes Avelino, que é agente especial da Polícia Federal. Ele está ligado ao Sindicato dos Policiais Federais e ele atua nas áreas exatamente de operação policial e controle de imigração. Então, é policial federal há 18 anos e trabalha com isso, tem bastante experiência. É sempre com controle, Marcos? Qual é a legislação que a gente segue hoje? Agora, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista em relação a essa data, fazendo foco no Brasil, fazendo foco no Piauí também. A gente tem recebido mais, a gente tem enviado mais. Como é que se dá esse fluxo em se tratando de Brasil? Boa noite. Nossa, boa noite, Maia. Boa noite a toda a produção. Boa noite ao ilustríssimo professor Fonseca, aos demais convidados. Eu queria lhe pedir licença para cumprimentar aqui o nosso superintendente regional da Polícia Federal em exercício, Carlos Alberto Ferreira Nascimento, agradecer a ele aqui a essa oportunidade que ele nos deu com a sua liberação e sua indicação para que nós estivéssemos aqui debatendo. A gente agradece também para poder falar de um assunto tão importante. Sem dúvida. Vamos lá. O fluxo migratório, ele sempre existiu no mundo, né? Nós tivemos, desde a história do mundo, desde o seu nascedouro, movimentos, pessoas entrando, pessoas chegando, pessoas saindo. O Brasil não é diferente, o professor Fonseca ilustrou muito bem. No Brasil, especialmente, para a gente pegar só um período mais recente, nós tivemos um fluxo de emigração, de saída do Brasil acentuado entre os anos de 1960 até 1980. De lá para cá, esse fluxo ele tem invertido. Nós temos recebido mais gente. O Brasil tem atraído a atenção do mundo. As pessoas estão entrando cada vez mais. Não só estrangeiros buscando oportunidades no Brasil, mas a gente fala a repatriação. Esses brasileiros que saíram, que constituíram família, que construíram uma vida fora, esses brasileiros passam a retornar. A partir de problemas econômicos que foram verificados em tempos recentes agora na Europa, nos Estados Unidos, ou em razão de um ou outro conflito, os brasileiros passam a retornar e passam a trazer esse estrangeiro. Fora isso, temos outras questões que vieram mais recentemente ainda, que é o caso de ajuda humanitária prestada pelo Brasil, quando houve um fluxo imigratório gigantesco, que foi o caso dos haitianos, né? Nunca se verificou uma entrada tão grande em tão pouco tempo de estrangeiros no Brasil. Bem, onde é que entra o papel da Polícia Federal? Em território nacional, nós somos a polícia de imigração exclusiva. Nós é que controlamos a entrada ou saída de pessoas no território nacional. Bem como, uma vez entrando esse imigrante, compete à Polícia Federal registrar e controlar. Este é o espírito da lei em vigência atualmente, que data de 1980, esta lei, né? É antiga essa lei, É antiga. E essa lei, o título dela é interessante. Ela é a lei do estrangeiro, ela é o Estatuto do Estrangeiro. Nós temos uma lei nova agora, recentemente aprovada. De agora, né, desse ano? De agora de maio, do dia 24 de maio, ela foi sancionada pelo presidente da República. E o título dela muda, é Lei de Imigração. Veja que o espírito da lei já muda um pouco, né? O que essa lei muda na prática? Bem, essa ela lei já está nova, em vigor, já tá... a lei nova ainda não está em vigor. Ela está no período que a gente chama de vacatio legis, né? É um período de adaptação ao texto dela. Ainda carece de um decreto regulamentador, né? Para esmiuçar e esclarecer qual a extensão de cada dispositivo que ela prevê. Esse período de 180 dias é justamente para isso, para que se produza esse decreto regulamentador. O que é que ela traz de inovador? Ela traz a perspectiva do acolhimento. Ela traz a expectativa, por exemplo, da Polícia Federal fornecer registros e os consulados, fora do Brasil, com o visto chamado visto humanitário, que até então não existe. Interessante esse visto, hein, professor? Visto humanitário, interessante. É uma novidade do direito internacional. Uma novidade. Esse direito humanitário, ele preconiza o quê? Bem, hoje a gente confunde um pouco com a questão do refúgio, que não deixa de ter um aspecto humanitário, né? Só que o refúgio, primeiro que o refúgio ele pode ser revogado. Ele é uma expectativa e ele pode ser revogado. Esse visto com aspecto humanitário quer dizer o quê? Pessoas que estejam sofrendo
não necessariamente perseguições políticas ou uma perseguição em razão de raça, religião, grupo social, que é o caso que se enquadra no refúgio, esse que prevê ajuda humanitária é, por exemplo, pessoas que estão passando por privações. Um exemplo prático, nós temos a Venezuela passando por isso agora, né? Então, o Brasil passa a ter esse caráter acolhedor. Ele passa a recepcionar essas pessoas com a possibilidade deles serem registradas e aqui permanecerem. Na América do Sul, o Brasil é o único que vai ter esse perfil, que passa a ter esse perfil? Por de enquanto, abrigar essas pessoas com esse caráter humanitário? Por enquanto, o Brasil, que nós temos conhecimento, é o único país que está com essa inovação. Interessante que o ranking, por exemplo, de quem entrou no Brasil eram os haitianos, né? Isso é de 2015, porque esses rankings eles demoram a ser atualizados, a serem atualizados, seguido pelos bolivianos. E hoje, como que está esse ranking? Quem tem entrado mais no Brasil nos últimos anos? Você tem esse número, esse ranking atualizado, Marcos? Era então, haitiano, boliviano, né? E quem mais no terceiro? Bem, hoje, em crescente, acredito que vai ultrapassar os bolivianos, são os colombianos que têm entrado fortemente. Agora, esse fluxo migratório, ele é diferenciado de cada região do país. Imagino. Esse contingente forte de bolivianos se concentram em São Paulo, por exemplo. Haitianos? Os haitianos que estavam entrando pelo Acre, se concentrando no Acre, começaram a se espalhar ali pela região norte e também se dirigindo a São Paulo. É o grande centro econômico do Brasil. Os colombianos estão mais pulverizados e estão vindo muito forte aqui para o Nordeste, por exemplo. Né? Isso preocupa vocês? Eu digo isso porque nós conhecemos a produção, os cartéis de narcotráfico, de drogas, né? Eu imagino que os cuidados são redobrados. E eu sei também que a gente tem que ter cuidado, mas tem que respeitar aqueles que não são culpados, nem estão indiciados, né? Que vocês têm todo esse cuidado nesse sentido. Mas eu imagino que esse fluxo também venha junto com ele outros problemas? Sem dúvida. Bem, primeiro a gente tem que contextualizar. Como é que o Brasil está recebendo esse contingente do Mercosul? Existe um acordo celebrado desde 2009 do Brasil, Mercosul e associados, né? O Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e os associados, que é Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador. Estando de fora, tão somente não existe acordo de residência com a Venezuela. Suriname, Guiana Francesa e Guiana Inglesa também não há. Mas já tem uma novidade em relação a estes. Muito recentemente, o governo brasileiro estendeu a estes países fronteiriços as mesmas benesses com base no acordo do Mercosul. Já é o princípio humanitário, do acolhimento humanitário. Já sendo colocado em prática, Isso. né? Como é que essas pessoas entram? Esse visto pode ser concedido tanto fora, pelos nossos consulados, como aqui pela Polícia Federal. No Brasil, somente a Polícia Federal. Nós reunimos documentos, essas pessoas têm que apresentar documentos, dentre eles várias certidões criminais negativas, tanto do país de origem, do país onde residiu nos últimos 5 anos e certidões brasileiras. Apresentando esses documentos, a gente procede a um registro que é temporário, e durante esses 2 anos, a gente dá por 2 anos, esse período a pessoa passa por um período de observação, para apurar a sua conduta, bem como a questão da sua produtividade. Após esses 2 anos, findando os 2 anos, ela pode solicitar a sua permanência definitiva no Brasil. Os Estados Unidos expedem em relação ao que é talvez um visto provisório, que é o social, que é um documento que permite que você trabalhe legalmente e que comprove que os seus documentos estão tramitando e sendo avaliados, seria o equivalente a isso? Muito parecido. O mundo todo conversa, né, sobre isso. Há peculiaridades de país para país, mas mais ou menos são essas as relações, né? Aqui no Brasil há sim essa possibilidade, até porque nós temos uma infinidade de vistos. Nós temos o visto com base no Mercosul, nós temos o visto para trabalho, nós temos o visto para estudo, nós temos vistos para turista. É parecido com o que o mundo aplica hoje, né? Mais ou menos a mesma Mas o Brasil coisa. vai endurecer de algum modo, haja visto esses problemas globais que a gente está tendo, principalmente ligado ao terrorismo, e por conta das células terroristas que são os lobos solitários, por exemplo?
Bem, pela nova lei, a gente vê que o controle continua existindo, há previsão de sanções, continua no texto dessa lei nova a previsão de deportação, repatriação, expulsão, que são medidas compulsórias, onde a gente coloca para fora esse imigrante inconveniente ou lesivo aos interesses nacionais. Bem, mas essa lei incorpora esse caráter, como eu já falei, humanitário, mais acolhedor. Ela perde aquele caráter duro de puro controle para ser uma lei mais acolhedora. Ela prevê, inclusive, políticas públicas, não só para o estrangeiro, para o imigrante aqui, mas uma inovação, políticas públicas para o imigrante, para o brasileiro que está fora, onde entra um papel primordial a ser exercido pelos consulados. Talvez o Brasil desenvolva hoje, ou seja, e aí eu quero a opinião do professor Fonseca, um modelo de receber esse imigrante que tem esse caráter humanitário por conta de acordos como o Mercosul e outros acordos como o Marcos bem colocou. E aí eu fico pensando que o Mercosul talvez esteja para a gente aqui como hoje a Inglaterra está para a União Europeia, digamos assim, porque a corrida para vistos, por exemplo, para a Alemanha aumentou sensivelmente no sentido de quem está na Inglaterra por conta do Brexit poderem trabalhar e até morar na Alemanha, porque com a mudança desse bloco da União Europeia muda tudo, né? E vocês ficam atentos a essa questão toda. Eu estou falando aqui do ponto de vista aqui, fazendo uma comparação, claro, guardadas as proporções em relação a isso. O ranking aqui, eu encontrei aqui agora, que aí o Marcos atualizou a gente, eram de haitianos, bolivianos, depois colombianos, argentinos, chineses, portugueses, paraguaios e norte-americanos. É claro que a gente está falando do Brasil, porque em 10 anos o número de imigrantes aumentou 160% no Brasil, é o que diz o relatório com base nos números de 2015 da Polícia Federal. Professor. O Brasil tem uma tradição muito cultivada como nação soberana de ser acolhedora. O Brasil, medianamente, sempre foi mais acolhedor do que o conjunto das outras. É até um dado interessante. Os Estados Unidos mantêm, na sua fronteira com o México, que é muito menor do que a fronteira terrestre brasileira, com todo o Mercosul, mantém quase 10 vezes um contingente que o Brasil mantém de policiais. Claro, a política norte-americana, principalmente a atual, é de contenção, é de segurar, é de evitar, é de endurecer a entrada, né? Principalmente os mexicanos, né? Nós temos esse temor. A Polícia Federal é a instituição responsável no Brasil por esse controle de fronteiras e pelo controle no seu solo desse estrangeiro. Isso vai demandar muito da gente. Nós já estamos trabalhando e buscando melhorar e aumentar o nosso efetivo nessa zona de fronteira. E a estrutura, né? Vocês precisam de todo o apoio, né? Porque é uma polícia que goza de credibilidade, que é atuante, que é qualificada, que é atenta, que tem braços com a Interpol, quer dizer, que na verdade, a nossa garantia nessa área de segurança. Então, todo o apoio dado a vocês é pouco diante da responsabilidade que recai sobre os ombros de vocês. De migração, como a do século XIX, por exemplo, de italianos, alemães, japoneses, naquela região de São Paulo, hoje, a maioria dessas famílias velhas tem dupla nacionalidade. Imagina administrar isso. Administrar. No Piauí, a gente tem, Marcos, a gente tem que tipo de imigrante? Isso é uma coisa que certamente dificulta toda a administração desses fluxos. No Piauí, a gente tem que tipo... Aqui no Piauí, o nosso contingente maior era de chineses, até 2 anos atrás. Hoje, como eu já falei, são colombianos. Aqui no Piauí, né? Aqui no Piauí nós já temos colombianos. Seguidos também temos bolivianos, norte-americanos, portugueses e espanhóis, nessa ordem. Mas isso para falar do contingente maior, mas nós temos aqui ucranianos, russos, australianos, noruegueses, de todo lugar do mundo. Gira mais ou menos em torno de 1.600 estrangeiros, dos seus mais variados vistos no Piauí hoje. Em torno de 1.600 estrangeiros. É um outro número que a gente não tinha. Bom, para encerrar essa entrevista, eu queria dividir com vocês fotografias premiadas, divulgadas pela agência Reuters, premiadas pelo o prêmio que é um dos mais importantes, o mais importante nessa área jornalística, que é o Pulitzer, que são fotos que
saltam aos olhos no sentido do que o mundo vive hoje, só para a gente fechar com esse contexto global, depois do que foi muito bem apresentado aqui, para nos fazer pensar como seres humanos. É por isso que eu fiquei realmente abismada com o Brasil estar assumindo com essa questão do visto humanitário. Olha só, gente, essas fotos. São absolutamente chocantes. São fotos publicadas pelo New York Times, por grandes veículos de comunicação do mundo, da Eslovênia. São fotos de todos os lugares que você puder imaginar. Croácia. Olha o amontoado de pessoas. Olha o amontoado de pessoas que tem hoje nesse ciclo migratório, que é o maior deslocamento de pessoas depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem crianças, velhos, idosos, tem imagens de Budapeste, da Hungria, da Sérvia, tem imagem de tudo que é lugar que você puder imaginar, da Grécia, né? A gente está fazendo aí um retrospecto através desses fotógrafos maravilhosos que a gente tem e que trazem para a gente essas fotos para nos fazer pensar realmente como é que a humanidade está vivendo hoje. A gente vive não só uma questão de crise migratória, mas a gente vive a maior crise da humanidade, com essas pessoas não tendo o que comer, não tendo onde ficar. Realmente são imagens impressionantes. E a imagem que é símbolo, né, disso tudo, símbolo no sentido negativo, de como a humanidade chegou, é a imagem daquele garoto lá, né? Essa imagem aí que ninguém esquece, na verdade, né? Essa imagem é absolutamente chocante desse menino que foi deixado, abandonado. Ele também foi o prêmio Pulitzer de fotografia, e que simplesmente morreu, caiu do barco, foi para a praia e voltou, e foi uma coisa absolutamente chocante, que é uma imagem que eu acho que é a imagem que marca esse século, em especial essa década. É com essa reflexão, com informações que são valiosas, inéditas, dadas em primeira mão aqui no nosso programa pelo Marcos, agente da Polícia Federal, e com a análise do que foi a migração no Brasil pelo professor Fonseca Neto, e essa reflexão global que a gente encerra esse assunto, mas prometendo voltar, porque a gente quer tocar o dedo na ferida, né? Eu acho que a gente fica, Maia, não são assuntos distantes? Será que a gente não tem pessoas passando fome, sem ter onde morar, sem ter o que comer no nosso estado, no nosso país? Então, é cada país com a sua guerra. Mas esse deslocamento de gente andando, apanhando, sendo mal recebido, sendo ameaçado por muros, por grades, por armas, é uma coisa vergonhosa, constrangedora para a humanidade, sem dúvida. Muito obrigada, professor Fonseca. Obrigada, Marcos. Crise civilizatória. É verdade, professor. Disse bem para encerrar. É uma crise civilizatória que dá vergonha na gente. Bom, mas vamos com a Mera Luz, que ainda bem que tem esse nome para trazer luz para a gente, com tantas discussões. E na volta a gente vai dançar, para a gente poder relaxar, que as férias estão chegando, e aí a gente vai dando os nossos recados. Eu queria falar do Senac, que está com 20% de desconto nos cursos de férias. O mercado de trabalho está cada vez mais, exigindo que você tenha qualidade e qualificação profissional, e o Senac é parceiro. Então, você faz a matrícula nos cursos de férias, paga à vista e ganha 20% no curso. Gente, é muito desconto, para nós é um descontão. Se fosse você, aproveitava, investia nas suas férias e aproveita esse descontaço do Senac de 20%, tá bom? Agora eu vou com Mera Luz no próximo bloco, Despacito. Não me chama para dançar, tá? Por favor, meninos. Quando eu puxar o gatilho, que seja pela última vez. Não quero mais sentir frio ou sentir saudades, talvez. Se eu não falasse a verdade, ninguém iria saber como era triste a minha cidade, como eu gostei de você. Quando eu temia o fracasso, com os braços cansados e dor, quis teu sorriso emprestado, teus olhos esgotados de amor, e muito mais de coragem, dessas que tem na TV. E com só tiro eu habito a mirada
miragem, como eu sonhei com você. Um tanto quanto perdido, perdendo os sentidos e a paz. Um tanto quanto apressado, caminhando sempre demais.